Agora, Vitor, por que o ex-presidente critica o Pablo Marçal? É uma relação conturbada, como disse a Ju, né? A Bolsonaro, inclusive... Será que essa crítica não é por causa de 2026? Pode envolver 2026, sim, exatamente por esse temor de Bolsonaro de perder o controle da direita como um todo, dos eleitores à direita, mas e também existe um componente ali de amadurecimento político por parte de Bolsonaro. Porque vale a gente lembrar no governo Bolsonaro que no início do governo, no primeiro ano, antes inclusive da pandemia, Jair Bolsonaro focalizava seus ataques no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Foi depois da pandemia, quando de fato a sua popularidade caiu e a governabilidade ficou mais difícil, ele passou inclusive a sentir ali uma certa ameaça de ser afastado do cargo, inclusive se não compusesse junto aos parlamentares, que ele de fato começou a consolidar ali alianças políticas e trouxe, inclusive, o Centrão para o seu governo. A partir dali, Bolsonaro começou a entender, de fato, como funcionava a articulação política e, do ponto de vista institucional, teve que jogar o jogo. E é o que a gente vê agora. Apesar de Pablo Marçal, num primeiro momento, ter, sim, sido alvo, né, de elogios por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem um compromisso partidário com o partido que o abriga, né, o PL, cuja liderança maior é, de fato, Valdemar da Costa Neto, e ele, inclusive, abertamente já disse que Nunes não era seu candidato dos sonhos, mas que respeitaria a posição de seu partido em relação às alianças firmadas para essas eleições. Existe essa afeição de Bolsonaro em relação à figura de Pablo Marçal, por esses elementos, inclusive, que a Juliana traz, mas também, como você diz, Leandro, tem uma perspectiva de futuro também nessa análise por parte do ex-presidente. Isso porque o que a gente vê, de acordo com o último Datafolha, é uma divisão muito expressiva e quase idêntica de eleitores de Bolsonaro que vão votar em Marçal e em Ricardo Nunes. Ricardo Nunes vem explorando também a imagem de Tarcísio de Freitas durante seus programas eleitorais, vem citando o governador e a vontade e a possibilidade de fazer trabalhos conjuntos com o governador do estado, se ele for reeleito, dar continuidade a políticas feitas em conjunto com o governo do estado, mas, de fato, Bolsonaro, apesar dessa afeição, tem sim o medo de que Marçal tome as rédeas e consiga virar uma liderança relevante, se não candidato, mas alguém que pelo menos paute a eleição em 2026. Isso porque Marçal já disse, inclusive, que não apoiaria, um candidato apoiado por Bolsonaro, assim, gratuitamente, né? Deveria ser alguém que tivesse, de acordo com ele, os mesmos valores ou algum tipo de propensão e de postura política que, de fato, fosse similar à dele. Então, é curioso a gente observar que existe essa afeição, sim, por parte de Bolsonaro à figura de Pablo Marçal, enquanto existe também um certo temor de perder o controle em relação à narrativa e à possível indicação, por exemplo, de um sucessor em 2026.